Olá, amigos, prosseguindo aqui no estudo sobre vida eterna, o estudo número 8, prosseguindo, nós estamos agora na terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: o que é a morte? A morte, segundo Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Vamos ver o que a Bíblia diz em Eclesiastes, aqui na palavra de Deus, né? A Bíblia, no livro de Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão, filho de Davi, que reinou sobre Israel. Eclesiastes, capítulo 12. Melhor dizendo, isso, Eclesiastes, vem logo depois de Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes significa palavras do pregador, pregações, tá? Eclésia, para a igreja, pregações para a igreja. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim, sobre o que, a pergunta é a seguinte: o que é a morte? Eclesiastes 12, 7 responde essa questão. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, a gente viu que o homem é o pó da terra. E o sopro, o fôlego de vida, é o espírito que Deus soprou no nariz do homem, na nariz do homem. E quando a pessoa morre, o pó que volta à terra. Eu viro um boneco, né? Novamente com as mesmas composições químicas da terra, e cai morto, duro ali, um boneco ali, né? Feito com as mesmas composições químicas da terra. E eu volto a pó. Eu sou enterrado, eu volto a pó. Eu me transformo novamente em pó, né? Mas o espírito de vida, isso que mantenho falando aqui, existindo agora, esse espírito, esse fôlego de vida volta para quem? Para Deus, que o deu. Volta para quem? Para as mãos de Deus. Então, quem está com a vida, com o fôlego de todos os seres humanos que já morreram, que já são pó, que já viraram pó? Deus. O mesmo que deu a vida para eles. Então, o fôlego de vida, o espírito de vida, está nas mãos de Deus. Então, o corpo cai, morre, vira pó, mas o fôlego de vida, o espírito de vida, está, aqui diz que volta a Deus que o deu. Então, todos os espíritos de vida, todos os fôlegos de vida, de todos os seres que já viveram, já existiram nesse mundo, está nas mãos de Deus. Ok? Então, vamos prosseguir. É isso aí. Então, quando há separação entre o pó da terra e o fôlego de vida, há um estado de total inconsciência. A morte é um estado de total inconsciência do espírito, do fôlego de vida. Porque o corpo já não é mais, já virou pó. Esse corpo aqui, se eu morrer, se transformará em pó. O seu corpo, se você morrer, se transformará em pó. Mas o fôlego de vida, o espírito de vida voltará para as mãos de Deus. Você voltará para o estado de inconsciência. Por isso que Jesus disse, quando disseram que Lázaro tinha morrido há 4 dias, já estava morto, Jesus falou assim: Lázaro, nosso amigo, dorme. Ele dorme, né? Então é um estado de inconsciência, tá? Inconsciência, isso que é a morte. Qual era o plano de Deus para o ser humano? Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Será que Deus queria que o homem morresse ou que ele tivesse a vida eterna? Gênesis 2, 16 e 17. Vamos voltar novamente lá aos primeiros capítulos da Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, o plano de Deus para o homem não era que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal para ele morrer. O plano de Deus para o homem é que ele obtivesse o quê? A vida eterna. Se ele fosse obediente a Deus, não tivesse comido do fruto do conhecimento da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não tivesse comido daquele fruto, o homem teria vida eterna. Mas o homem desobedeceu. Adão e Eva, nossos pais, nossos primeiros pais, os nossos pais, eles desobedeceram. E passou agora para toda a sua descendência, que somos nós hoje, a morte.
Nós perdemos a imortalidade, né? Nós conhecemos agora a morte, nós somos mortais, todos nós somos mortais. Tem gente que anda por aí fazendo besteiras na vida achando que é imortal, né? Não é imortal, você é mortal, né? O espírito também é mortal, a gente vai ver agora há pouco. Tanto o corpo físico é mortal, quanto o espírito também é mortal. Será que aquele espírito de vida que está nas mãos de Deus também Deus pode eliminá-lo? Claro que ele pode, ele é criador, ele pode eliminar o fôlego de vida que está na mão dele e não trazer algumas pessoas à vida. Se bem que todas viverão de novo. Todas as pessoas que já viveram nesse mundo, elas serão ressuscitadas. Uns serão ressuscitados para a vida eterna e outros serão ressuscitados para o julgamento final, o juízo final, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados. Ok? Todos, bons e maus. Alguns serão ressuscitados para o julgamento final e serem mortos para sempre. É a segunda morte. É a segunda morte, a morte eterna. Né? Mas aqueles bons que morreram serão ressuscitados e já passaram pelo tribunal de Deus e receberam a absolvição de Deus, eles viverão eternamente. Aí sim eles serão imortais. Porque Deus vai dar para eles a vida eterna. É assim que nos ensina esse livro. A pergunta seguinte é a seguinte. O que os mortos sabem? Mas quando a pessoa morre, ela está em outro lugar, assim, ela está lá na Capela. Ela está num planeta chamado Capela. Ela vai para o planeta chamado Capela. E lá na Capela, ela vai saber que ela morreu, tal, alguém vai chegar para ela e falar, agora você está num estágio aqui que você vai reencarnar, você vai conhecer, então você tem que cumprir um karma, né, até para você ser purificado. Será que é isso? Como ensina a doutrina kardecista, a doutrina espírita? Será que é isso que a Bíblia também ensina? Vamos ver o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus ensina, tá? O que os mortos sabem? Eclesiastes capítulo 9, versos 5, versos 6 e 10. Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Diz assim, aqui no verso 5, do capítulo 9 de Eclesiastes. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que se faz debaixo do sol. E lá no verso 10 agora, verso 10. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que os mortos sabem? Não sabem de nada. Então, essa parolagem, essa mentira que Satanás lançou no mundo, chamado Espiritismo, dizendo que quando você não morre, na verdade, você é seu corpo só, mas seu espírito volta, vai para um lugar chamado Capela, lá são recebidos por seres mais, assim, avançados, seres, assim, que já estão num alto estágio aí de desenvolvimento intelectual, psicológico e tudo mais. Eles vão chegar para você e falar, olha, você está aqui, você morreu, né? E aí você agora tem que se preparar, né, para o que está para acontecer para você, porque nós precisamos esperar uma decisão do Conselho Superior, né, porque se você vai continuar conosco aqui, ou se você vai ter que renascer de novo numa outra criança para cumprir aí uma reencarnação, para cumprir um estágio, até você chegar ao nível de perfeição, né, de purificação, até você estiver pronto para viver eternamente a vida eterna. Será que é isso que a Bíblia ensinou? A Bíblia não ensinou isso aí. Essa doutrina é kardecista, Allan Kardec, né? Um francês que viveu no final do século XIX para o século XX, e ele morava ali em Paris, na França, Allan Kardec, e ele começou essa doutrina. Ela começou a receber alguns espíritos que falavam com ele, era um médium, né? Ele começou a receber alguns espíritos e ele começou a escrever a doutrina atual do espiritismo que o mundo todo hoje professa.
no Brasil, um dos maiores expoentes do espiritismo e da doutrina kardecista foi o Chico Xavier, que já faleceu, Francisco Xavier, né, que era um mineiro lá de Minas Gerais, já falecido, mas ele escreveu, psicografou, né, vários livros, vários contos de Emmanuel e outros espíritos que apareciam para ele, né, André Luiz, Emmanuel, ele escreveu vários livros e falando sobre a vida após a morte. Muitas pessoas iam visitar ele lá, fazer acontecer milagres, tal, que ele psicografava, o Chico Xavier. Ele passou aqui no Brasil a doutrina do espiritismo, o espiritismo kardecista, né? E muitos creem nesses espíritos, mas a verdade a gente vai estudar sobre os espíritos, sobre quem são esses espíritos enganadores, tá? Enganadores, porque a Bíblia nos diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Acabamos de ler, né? Para onde nós vamos, não há sabedoria, não há projetos, não há planos, não há nada. Estão em estado de inconsciência. Quando a gente morre, o nosso espírito, o fôlego de vida está em estado de inconsciência. É o que a Bíblia ensina. Agora você prefere acreditar no que a Bíblia ensina ou no que Allan Kardec ensinou, através de Chico Xavier aqui no Brasil também? O que você prefere acreditar? Em homens? Ou em espíritos que aparecem, de mortos que aparecem e outros espíritos avançados? Ou o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus? O que Deus ensina ou o que homens ensinam? O que você prefere acreditar? Então vamos lá. Qual é a mentira da serpente? Quem que foi o primeiro a ensinar para o ser humano que, na verdade, ele não morre, ele vai continuar vivo, mesmo depois de morrer, o corpo aqui, ele vai continuar vivo. E quem que começou a ensinar isso aí? Onde foi a primeira mediunidade? Quem foi a primeira médium, ou o primeiro médium? Quando que começou essa crença da imortalidade da alma? Qual foi a mentira da serpente e como essa mentira se repete hoje? Gênesis capítulo 3, verso 4. Gênesis 3, 4. O que a serpente, Satanás, disse para a mulher, para enganar a mulher e fazê-la pecar contra Deus, contra a ordem de Deus? Aqui em Gênesis, no capítulo 3, verso 4, a serpente falou uma coisa para a mulher e começou essa enganação a respeito da morte. Olha o que diz no verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Está vendo? O engano da serpente. É certo que vocês não morrerão. Então o primeiro a ensinar que não existe morte e que você pecando, que você morrer, se você morrer, você não vai morrer. Você só vai, né, mas você não vai morrer. Quem ensinou a imortalidade da alma? É certo que vocês não morrerão, disse a serpente. A mesma mentira é propagada pelos conceitos de imortalidade da alma e reencarnação até hoje, com a doutrina kardecista, com a doutrina espírita, com a doutrina da reencarnação. A mesma mentira da serpente. É certo que vocês não morrerão. Ele continua atuando ou não continua atuando para enganar a humanidade? Satanás. Satanás continua atuando. Da mesma forma que ele atuou para enganar Adão e Eva no jardim lá do Éden, ele está atuando hoje, através dessa doutrina maligna, diabólica, chamada Espiritismo. Preste atenção. Pergunta número 7. O que é alma e o que acontece com ela quando a pessoa morre? No livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e verso 20. Vamos lá em Ezequiel. O que realmente acontece? Ezequiel vem depois de Lamentações de Jeremias. Aí é o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Chegamos aqui. Ezequiel 18, verso 4 e depois o verso 20. Ezequiel 18, 4 diz assim. Vamos lá. Eis que todas as pessoas são minhas, diz o Senhor, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A alma do Pai, do Filho é minha. Tá? A pessoa é minha. A pessoa que pecar, a alma que pecar,
essa morrerá. Então a alma não é imortal, a alma é mortal. A alma que pecar, morrerá. E vamos ver aqui outro verso, 20. A pessoa que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Está claro aqui? Em muitas versões bíblicas, o termo hebraico nefesh, é traduzido por alma, que significa ser vivente. O ser vivente que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. Ou seja, a junção do pó da terra com o fôlego de vida, de Gênesis 2:7, em Ezequiel 18, 4 e 20, na Nova Almeida atualizada, reafirma a compreensão de alma como o ser humano completo e traduz o termo no original como pessoa. Então, uma alma vivente é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. O fôlego de vida aqui forma uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Você é uma pessoa. A pessoa que pecar morrerá. A alma que pecar morrerá. O ser vivente que pecar morrerá. Ou seja, o ser humano não é imortal. Ele é mortal se ele pecar. A alma é o mesmo que ser vivente e pessoa. Com a morte, ela deixa de existir. A alma morre. O ser vivente morre. A pessoa morre. Só quem pode resolver esse problema da morte, dar a vida ao morto, é o Criador da vida. O Criador. Devemos consultar os mortos. O que a Bíblia fala sobre essas pessoas que morrem? Aí o pai, a mãe, eu quero consultar. O que aconteceu aí? Ele procura um médium espírita, vai lá no médium, o médico faz a alma do filho daquele que morreu, do ente querido que morreu, aparecer para falar com ele. Será que nós devemos consultar os mortos? Deuteronômio 18, 10 e 13. Aqui no livro, no quinto livro de Moisés, o livro de Deuteronômio, Deus deu uma lei para o povo de Israel. Deu uma lei através de Moisés sobre essa questão. Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e 11. Deuteronômio 18, verso 10 e 11. Olha a ordem de Deus sobre essa questão aí de você consultar os mortos. 18, 10, Deuteronômio 18, 10 e 11. Olha o que diz aqui. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Não exista entre vocês ninguém assim. Então Deus abomina aquele que consulta mortos. Deus abomina os médiums. Ele falou que essas pessoas feiticeiras, prognosticadores, necromantes, as pessoas que consultam pela mão, essas coisas, né? E aqueles que consultam os mortos, não deve haver entre vocês. E por que será que Deus falou isso aí, né? Devemos consultar os mortos? Não. Deus proíbe o suposto contato com os mortos. Suposto contato com os mortos. Quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 15, 21 e 23. Responde: quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, depois de Romanos, é o livro de
Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 23. 1 Coríntios 15, 21 a 23. 1 Coríntios 15, 21 a 23. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, quando Jesus vai restaurar a vida eterna para todos nós? Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, Cristo vai trazer a vida às pessoas, sim. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, que é as primícias, Cristo foi ressuscitado, ele ressuscitou. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, vai ser na sua vinda, na sua segunda vinda, Cristo vai dar vida aos mortos. Os bons, aqueles que foram de Deus, ressuscitarão naquele dia. E os maus, aqueles que não foram considerados por Deus maus, ou seja, que não aceitaram o sacrifício de Cristo, não aceitaram Deus e tal, serão ressuscitados também, mas não na sua segunda vinda, mas na sua terceira vinda. Haverá uma terceira vinda de Jesus? Sim, haverá. Nós vamos estudar depois. Tá? Depois de 1000 anos, nós vamos estudar sobre essa questão do milênio e da terceira vinda de Jesus e a segunda ressurreição, né? A ressurreição dos mortos maus. E serão ressuscitados para quê? Depois do milênio. A gente vai estudar sobre esse assunto lá no futuro, tá? O que então a Bíblia ensina sobre vida restaurada? Jesus foi claro ao dizer que a vida está apenas nele, Deus, nele Cristo. Em João 3,16, em João 11, 25, nós acabamos de ler aqui, João 14, 6, quando ele fala sobre a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, eu tornarei a viver, né, para viver a vida eterna, quer dizer, Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida, ok? E ele pode trazer quem ele quiser a vida novamente. A aparição de mortos é obra de Satanás? Segundo, é uma pergunta, a aparição de pessoas que já morreram para as pessoas que estão vivas é obra de Satanás, tá? Você pode conferir isso aí na sua Bíblia, leia aí, anota aí. É obra de Satanás a aparição de mortos. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15, tá? Isaías capítulo 8, verso 19 a 20, tá? Vou repetir. Leia aí na Bíblia, 2 Coríntios 11, verso 13 a 15. Ali fala que a aparição de mortos para as pessoas vivas é obra de Satanás, tá? 2 Coríntios 11, 13 a 15. E em Isaías 8, 19 e 20. Isaías 8, 19 e 20. Obra de Satanás, essa aparição de mortos aí para as pessoas vivas é obra de Satanás, tá? Engano, um engano de Satanás. Demônios se fazendo de pessoas que já morreram, sabe tudo sobre essas pessoas, né? Sabe tudo, até a senha do banco delas sabe, até coisas que só os demônios sabem. Anjos caídos sabem, e eles sabem aparecer para você na aparência da pessoa que morreu, com a mesma voz, com o mesmo timbre de voz, falando segredos que só você e eles sabem, e você será enganado direitinho, tá? Porque são, na verdade, demônios enganadores. Obra de Satanás. Esses mortos que aparecem para as pessoas vivas. E em Jesus prometeu ressuscitar os que creem nele. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Jesus prometeu ressuscitar os que creem nele. Já lemos esse texto aqui, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, no outro trecho lá sobre a vinda de Jesus, tá? Ele prometeu ressuscitar aqueles que creem nele. A gente prossegue aí no próximo estudo, já tem 24 minutos. Não esqueça de dar o like, ok? Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos continuar estudando a Bíblia aqui. O que a Bíblia diz sobre. Vamos no próximo vídeo.